Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast fitness da Evoque, certo? Muito obrigado para você que está assistindo. Se inscreve no nosso canal já, compartilhe os vídeos, comenta também, que é super importante o seu comentário. Já passaram várias pessoas muito legais aqui, então comenta qual que foi o seu episódio favorito, ou então quem você quer ver aqui também, certo? E é isso aí. Já lembrando vocês que, tem camisa Evoque Collection. Você que não tem a sua camisa da Evoque, entra aí na descrição desse vídeo, tá? O link para você garantir a sua camisa do Evoque Collection, porque é uma linha diferenciada da Evoque que você pode ir para balada, para academia, para igreja, para onde você quiser. Você pode ir para usar a camisa da Evoque Collection, certo? E é o seguinte, hoje tá preparada? Nunca. Aí, Não, brincadeira. obrigado. Estamos aqui com ela, a lenda viva. Eu tava ansioso por esse episódio aqui, sabia? Eu também. Eu nem apresentei ela, já tô conversando com ela já. Eles já estão me escutando, isso já é importante. É isso que interessa. Estamos aqui com a Cida, certo? Eu quero que ela faça as apresentações dela, porque é muita. O currículo é extenso, né? Não fala assim, que aí vão descobrir já a verdade. Não, extensão é experiente. Melhorou? Melhorou, Então ótimo. tá, currículo é experiente. Apresenta aí pra gente, então, Cida. Legal. É o seguinte, meu nome é Aparecida Sampaio, mas todo mundo me chama de Cida, Cidinha, Cidoca. Às vezes vem aqui, vamos lá, eu já tô chegando aí. Eu sou cristã, sou casada, tenho 2 enteados, gosto muito de passear, viajar, conhecer lugares, culturas diferentes. E gosto também de tocar bem violão, mas eu só Sério? toco violão, eu não toco bem. Mas eu toco violão, tá bom? Entendi. Já tá Não, ótimo. legal, bacana. Traz o violão aqui Maravilhoso. fazer. Não faz isso! Soubesse disso, eu tinha trazido, né? Se o Daniel tivesse aqui, ele tinha me matado agora. Ia vir com violão pra você tocar. Não, calma. Tá bom. Não, hoje é o primeiro, não estamos chegando. E assim, da vida profissional, eu tenho mais de 40 anos de experiência Uau. profissional Não na parece, área Cida. de RH. Ainda bem, né? Porque eu sou uma jovem de 57 É anos, isso. então... Não, tá bem demais. Aí, 40 anos de experiência profissional, dentro da área de RH, nos subsistemas de RH, tipo Sim. recrutamento e seleção, benefícios, treinamento, desenvolvimento, enfim, tudo isso. Uau. 20 anos foram experiências no segmento financeiro. Aí Uau. depois eu tive uma consultoria. Sim. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, assim, vários outros tipos de segmentos, tipo transporte, farmácia, Uau. hospital, indústria. E aí eu fui trabalhar no hospital, e depois de trabalhar no hospital, eu vim trabalhar na Evoque Uau. como gestora de RH, e que nos permite estar aqui É com isso você. aí. Porque o pessoal não te conhece, mas É você é uma isso. pessoa empolgante e inspiradora. Que bom. Que Que traz bom ouvir assim isso. perguntas, gente, vocês estão achando que ele combina, que ele fala, não Não, tem isso aqui é não. tudo ao vivo. Não tem combinação aqui não, é tudo direto e reto, mas me conta já uma coisa que eu já quero saber sobre a sua carreira. É muito difícil essa mudança assim de mercado, assim, como você falou que trabalhou no mercado financeiro, aí depois foi pro hospital, certo? Isso. É muito diferente essa parte de RH nesse sentido? Ó, você sabe que eu tenho que jogar aqui que eu sou sua fã. Então eu assisto todos os EvoqueCast, É gente. isso aí. E eu tenho visto as pessoas falando de pessoas. Então fica fácil para eu falar de Nada pessoas. melhor que o RH para falar de pessoas, né? E aí, assim, falando de pessoas, pessoas são pessoas em todas as empresas. Sim, Né? Agora, a cultura das empresas são diferentes, sim. mas as pessoas, elas são iguais. Então, assim, não tem diferença entre as pessoas que trabalham num lugar ou em Sim. outro, né? São pessoas e a Sim. gente tem que cuidar de pessoas. O Eu que acho muda é isso a cultura. importante. É a cultura. E o que você viu de muito diferente, assim, nas culturas que você passou? Olha, o que eu posso falar assim, a cultura organizacional é a coisa mais importante de uma empresa. É a essência da empresa. Sim. Então você tem que ter propósito, missão, visão, valores, Uau. que é importante. As pessoas têm que ser pertencentes a tudo isso, né? E na Evoque, o que a gente fala, né? A nossa head, a Jana, sempre fala que a cultura, o compartilhamento é a cultura da Evoque. Sim. Compartilhamento de aprendizado, de experiências. Então, tudo isso traz pra gente alguma coisa boa
né? Sim, E a pessoa, ela faz parte de tudo isso, faz parte de uma coisa ainda maior, né? sim. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu tive o privilégio de trabalhar com empresas que disseminam a cultura como a Evoque faz. Ó, Então, foi muito fácil de trabalhar com todas elas. Praticamente as culturas, elas são diferentes sim, porque a base, né, de funcionários e da estratégia da empresa é diferente, né? sim. Então, traz culturas diferentes. Que legal. E falando até nessa questão de cultura, é muito difícil você envolver as pessoas dentro dessas culturas ou quais são as estratégias para você inserir as pessoas que trabalham nessa empresa na cultura da empresa? Porque é o que você falou, não, às vezes você contrata alguém e a pessoa não conhece a cultura da empresa, não sabe a cultura da empresa. E para você inserir essa pessoa nessa cultura, quais são as estratégias nisso? Eu acho que assim, ó, é importante pequenas, médias, grandes empresas ter isso inserido. A cultura tem que ser Sim. inserida e disseminada Ter a para as cultura bem pessoas. estabelecida primeiro. E demora muitos anos, tá? Para ter uma Sim, cultura bem estabelecida. Mas sim, eu acho que assim, em comunicações você já pode colocar essa cultura, em eventos que você passa, você pode colocar essa cultura. sim, Conversando na hora de atrair talentos e reter talentos, você também vai colocar sobre a cultura, né? É sim, importante quem está entrando na Evoque, por exemplo, conhecer a Evoque antes, sim, né? E ver se a cultura da Evoque realmente está de encontro com aquilo que a pessoa quer, né? sim, As pessoas só ficam quando a cultura ela está junto com aquilo que você quer. sim. Então isso é importante. A cultura é tudo dentro de uma empresa, a essência da empresa, como eu falei. Sim. Mas vamos voltar para você de novo, que a gente já foi para um lado já Não, profissional da opa. parada. Vamos voltar para você. Me conta algumas experiências suas assim que te marcaram na vida, como gestora, como trabalhar nessas suas experiências, e também na vida. Não sei, conta um pouco aí mais da sua história. Olha, tem muita experiência muito gostosa, né? Porque assim, são 40 anos, Sim, mas tem coisas que emocionam. Então, quando eu falo que emocionar, por exemplo, projetos, por exemplo, de final de ano, sim, isso emociona demais. sim, Quando, por exemplo, você entrega um brinquedo para uma criança, sim, né? Você faz um projeto todo de final de ano, inclui também presentes para as crianças, os colaboradores, dos funcionários, e aí você entrega para a criança e você vê assim, a criança é genuína. sim, Ela não fala que gosta ou não gosta só porque você sim. quer. Ela fala assim, não gostei, Pronto. né? E pronto, e tudo bem. Uhum. Então assim, quando você entrega um presente para ela, eu acho que é emocionante e eu já passei por isso. De fazer um grande evento e ter a oportunidade de entregar um presente para uma criança e essa criança, ou ser cadeirante, ou uma criança necessitada, receber aquele Uau. presente, isso é muito legal. Sim, Uma outra coisa que eu também passei foi um projeto, cujo nome assim é de conexões. Então as pessoas vendiam milhas, e conquistavam aprendizados. Então, assim, ó, como que era essa jogada? Vendiam milhas, fazendo mentoria, fazendo cursos de Excel para todo mundo da empresa. E elas ganhavam essas milhas, e sim. aí depois o que que elas faziam com essas milhas? Pergunta para mim. O que que ela fazia com essas Obrigada, né? A milhas? gente não combinou, então a gente Não, vamos. vai assim. Agora sim foi combinado, gente. Elas pegavam e trocavam essas milhas por aprendizados para elas. Ó, Então é uma experiência quando não tinha essa coisa toda do IA. Porque o IA, ele não veio aqui para, entre aspas, gente, tirar emprego das pessoas. Ele veio para potencializar o trabalho das pessoas. sim, E esse daí é um dos desafios também do RH, né? sim, As pessoas entenderem que o IA está aí para isso, né? sim, Então teve essa ferramenta sim, que a gente construiu, uma equipe toda, e eu não podia deixar de falar de uma coisa que a gente passou. Aliás, sim, você estava comigo também, sim. lá no Evoque Experience Experience. Day, Não, liderança. foi incrível. Eu acho assim que esse foi um dia incrível, Sim, foi um dia todinho para liderança, sim, e que assim, olha só, que empresa que investe um dia inteiro para os seus líderes, sim. né? A gente tem que dar Num muito lugar valor muito para isso. legal, uma experiência muito bacana que talvez muitos que estavam ali nunca iriam passar sozinho, vamos dizer assim, se não fosse pelo Evoque, não iam passar por essa experiência, né?
Então foi muito bacana. Foi maravilhoso, assim, Sim. chegamos até lá, e eu acho que é importante as empresas também fazerem isso para as pessoas, sabe? Para os seus líderes, porque os líderes é que inspiram as pessoas. Sim, Os líderes têm que ser exemplo para todo mundo, sim. né? Então a gente chegou lá, vou contar um pouquinho dessa experiência que foi muito boa. Chegamos lá, fizemos um welcome kit, um welcome coffee, Uhum. enfim, pegamos aquela camiseta Evoque, que não é a nossa collection, gente. Hum, Nossa collection tá demais. Vai Fenômeno. até lá. É isso. E aí a gente entregou essas camisetas, o pessoal tava todo já Evoque, né? Sim. Como Com medo, com medo porque não tá sabia. todo mundo morrendo de Ah, medo. Essa é a real. interessante. É. É o seguinte, que nós não falamos aonde nós íamos. Não, a gente praticamente foi no escuro, gente. Eu fui uma das pessoas que foi no escuro. Pra isso, tá aqui a Depoimento, né? minha reclamação barra depois satisfação. A gente foi no escuro, não sabia pra onde ia. Falaram que era pra levar roupa descartável porque poderia jogar fora. O meu tênis praticamente foi embora mesmo, que eu já fui com tênis velho mesmo pra isso. Mas foi uma experiência muito incrível, assim, e até legal essa coisa de ser algo que ninguém sabia onde é, só vocês, óbvio, que estavam organizando. Mas isso fez muito parte, assim, tava todo, nossa, onde é? Aí a hora que chegou na base lá de tiros que a gente foi, pô, todo mundo já, aquele clima, meu Deus do céu, o que que vai acontecer e tal. Então isso fez muito parte de fato foi uma experiência do começo ao fim do projeto, né? Isso, e a gente começou falando o quê, né? Nós começamos mais calmo, Sim, né, André? A gente foi fazer algumas palestras. sim, A Jana, a Asi, que fez a sim, nossa abertura e sim. falou um pouquinho de 2024, 2025, afinal de contas, a Evoque está em evolução, É isso aí. né? Nós estamos em evolução e nós não esperamos chegar em 2025 para fazer vamos logo, gente, Sim, sim. né? A gente já chegou em 2024 e falou, É, precisamos ter um 2025 grande, sim, precisamos de todo mundo junto. sim, E começamos falando um pouquinho de planejamento. Logo depois veio o Rodrigo Alves fazendo um pouquinho de liderança 4.0. sim. Que ele sabe pouco, né? Meu, Não acho que sabe falei muito, né? ótimo. Não sabe muito, não, né? Ele. Gente, a liderança 4.0, ela traz muita coisa boa para as pessoas. Os líderes, eles são inspiradores. Sim, Então, assim, o que que você precisa nessa liderança? É a inovação junto com a humanização. Então, assim, a liderança 4.0 é você ter uma visão estratégica, ser mais flexível, adaptável. Você tem o chefe que vê o quê? A entrega, sim. né? E você tem o líder Que veio o que vê entregador. quem é que entrega É e o isso que aí. eu posso fazer por ele. Mas ao mesmo tempo, o líder ele tem que ser visionário. Ele vive o presente, Sim, mas pensando no futuro, sim, né? E ele tem que lembrar das pessoas, sim, né? Isso é importante. Então, a liderança 4.0 é você fazer o líder ver o quanto ele tem de liderança e o quanto o time precisa dele sim, na gestão de conflitos, na gestão de crise, enfim, você tem que ser o líder hoje em sim. dia, É isso aí. né? Tem que ser diferenciado. Sim. É isso aí. E até falando dessas palestras que foi incrível, o Rodrigo, pelo amor de Deus, né? Um exemplo de um líder 4.0 mesmo, né? O que ele Inspirador. fala, ele vive, né? Então é muito gostoso todo mundo que estava lá presente, assistindo, assim, você via que o pessoal anotando, tirando foto de tudo que falou, porque de fato ele não estava só falando da boca para fora, ele vive realmente aquilo, a gente é prova disso, a gente que é um pouco mais perto, né, dele sabe realmente que ele é prova disso, que ele é prova desse líder de fato 4.0 que pensa no presente, pensa no futuro, pensa não só na entrega, óbvio que o líder tem que pensar na Resultado entrega, é isso é importante. fato, não vamos ser hipócritas de falar que não, ele não pensa na entrega, só pensa no entregador, não, pensa na entrega, mas para ele pensar na entrega, primeiro ele precisa pensar na pessoa que vai entregar isso, como a pessoa tá mentalmente, né? Que faz muita diferença. E isso você sabe muito bem, né? Como o RH sabe muito bem. Mas, vamos lá, pergunta Não. difícil. Ai, Não, que posso falar já. uma coisa que Pode, você vai, eu deu a deixo. deixa para Eu mim? deixo. Que você falou da saúde das pessoas. Sim? E outro desafio, né? Também do RH, eu falei que a cultura é um desafio, mas um outro desafio também é a saúde mental e o Sim, bem-estar das pessoas. sim. Então, o RH tá para contribuir com tudo isso. Aliás, a equipe de RH,
Um beijo para vocês, amo vocês, tá? É isso aí. A saúde, ela, do colaborador, do prestador, é importante para a Sim, empresa, é faz parte. importante para a liderança. Tá? Então a gente tem que criar um ambiente saudável. Hoje Sim, as empresas criam diversos tipos de coisa para proporcionar esse ambiente saudável. sim, Porque não adianta você quer resultado, então o resultado vem de pessoas. isso aí. Senão não vai ter resultado. Se Sim, as pessoas não estiverem bem, o resultado financeiro não vai chegar. é Eu isso aí. acho que isso que a Evoque faz é de trazer esse senso de coletividade, senso de pertencimento, Sim, senso de você saber que nós precisamos de você. é isso aí. É isso aí, Cida. Demais. Ó, lembrei que eu ia te falar, te perguntar. 4 desafios que o RH tem. Ótimo. Vai, vamos lá, nossa, 4. E ele me deu o número, né, Eu gente? Você quero sabe que números, é isso é aí. direto e reto. Olha, eu acho que o primeiro que eu falei é a cultura. Uhum, Que eu acho não, é importante, é relevante, é a essência. Então, ter missão, visão, valores, propósitos, e fazer a pessoa pertencer. Assim, a gente pode atrair talentos e reter talentos, como eu tinha falado. sim, Eu acho que a segunda é a diversidade. Então, tem a diversidade, por exemplo, de gerações, sim, né? Quando você tem diversidade de gerações, com certeza você vai ter criatividade, você vai ter inovação e sim. você vai ter resultado financeiro. E é legal, desculpa te cortar, que você Imagina. falou de diversidade de gerações. No momento que você falou, que você foi falar da criação e tudo mais, quando a galera ouve essa coisa de diversidade de gerações, já acha que vai ter conflito nisso. Só pensa no conflito. Você já trouxe um outro ponto aqui que não interessa o conflito. O conflito vai ter em qualquer lugar. Qualquer pessoa, até a mesma geração tem conflito com ela mesma. Gente, a gente tem conflito em casa, né? Sim, Casado. A gente sim, tem de conflito com pai e fato. mãe. A gente tem. Entendeu? Então você já trouxe um ponto muito legal aqui, que é a criação. Vamos lá, pode continuar, desculpa te cortar. Onde estava agora? Eu que me perdi, né? É o segundo ponto. Gerações. Gerações, isso. E a gente tem essas diferentes gerações Sim, dentro de um mesmo lugar. O que que a Evoque fez? Nós temos vários comitês. sim. Você já ouviu falar de comitê de gerações? Uh. Então, Novo pra essa é a mim. nossa pegada. É isso Então, a aí. gente fez um comitê de gerações, onde tem vários tipos de pessoas de várias idades. Sim. Então, o que é importante, uma coisa que me tocou muito quando eu entrei na Evoque, é assim, eu fiz uma entrevista com a Jana, enfim, mas ela não perguntou minha idade. Ah, Ela queria saber o que eu sabia, o que eu tinha vivido, quais as experiências, quais os aprendizados, e não assim, qual a idade da Cida. sim, E a gente vê que isso ainda tem muito, né? O etarismo ainda existe sim, um pouco, né? Voltando nesse comitê de gerações, ele não é só para conversar, é para a gente verificar dentro da nossa rede as coisas que a gente identifica que são oportunidades de melhoria sim, e de diferentes pontos de vista. Porque você vai ter o jovem de 20 anos sim. e você vai ter o de Que tem um 60, ponto de vista. o jovem de 60. É isso. Então, assim, nós vamos ver os pontos de vista e vamos fazer as ações para isso. Sim. Então, a diversidade, ela é importante, mas a inclusão dessas pessoas é muito mais importante. Porque Ó, não adianta falar em diversidade se você não incluiu. sim, Então, você tem que fazer a inclusão dessas pessoas para elas verem um pertencimento. sim. Um terceiro ponto, e que eu falei, é a inteligência artificial, que, como eu falei, não veio para acabar emprego, mas veio para Sim, acrescentar. Recursos humanos usa para recrutamento, usa para melhorar treinamento, para verificar diversos itens para conhecimento. Isso daí é o que? Inteligência artificial. Não adianta você falar se a tecnologia veio, mas eu não quero ser sim, resistente. Ela está aí, independe da idade. sim, Vamos lá, vamos utilizar e vamos pegar a melhor coisa disso, sim. né? Ela vai potencializar aquilo que tem de melhor em você. Na verdade, né? A inteligência artificial, a IA, eu creio nisso, que ela vem potencializar aquilo que você já tem de melhor. Ela vai te ajudar naquilo que você já é bom. É isso mesmo. Entendeu? Então, E eu acho que não menos importante, é claro, são as pessoas. isso aí. Então, é um desafio cuidar das pessoas. É um desafio entender as pessoas e colocá-las dentro da organização. E a organização também dentro delas. Sim, Porque, assim, a Cida, ela é Evoque 24 horas, gente. sim,
a minminha postura, ela vai ser observada pelas pessoas, mesmo que eu não esteja aqui, mesmo Sim, que eu não esteja com a camiseta da Evoque, porque eles sabem, ó, ela é da Evoque. sim, Então, eu acho que a postura da pessoa, ela tem que ser genuína, né? sim, Ela tem que ser o tempo todo. A gente tem que pensar que a gente está na frente do mundo. O mundo sim, está nos vendo. sim, E isso é importante. sim. Eu acho que esses são 4 desafios que são importantes no dia a dia. Sim, que incrível, Cida. E, assim, qual foi a maior experiência mesmo, a maior dificuldade que você já passou? E dificuldade mesmo, assim, nessa questão de RH, assim, desde antes. Na verdade, vou reformular minha pergunta. Como você vê a evolução do RH? Você que trabalha muito tempo nessa área, como você vê a evolução do RH até hoje? Óbvio, tem a inteligência e tudo mais, mas e antes? Como era? Essa questão de cultura era muito bem conceituada nas empresas ou não? Como que era antes e agora vem vindo assim? Como é essa Antes eu acho questão? que não tinha tudo isso, não, Sim. tá? Era mais quadrado, O assim, era mais. RH era administração de pessoal. Sim, Ah, só então RH, contrata e manda embora. pronto. E a gente Sim. até hoje brinca, né? Sim, Se eu sim. falar passa lá no RH, a É, pessoa fala, opa, sim, peraí, de vai vir com fato. uma cartinha, alguma coisa. E não, às vezes passa lá no RH, é porque eu tenho algum treinamento muito bom, Sim. alguma coisa de aperfeiçoamento para a pessoa. Então, assim, antes não tinha tudo isso. Era admite, É, porque demite. RH é recursos humanos. Isso. Então, recursos humanos, lá onde você encontra o seu recurso. Se é um treinamento, se é. E hoje a gente tem até um comitê que é de gente e cultura. Que parece recursos, me lembra um Explica. pouco de processos, Sim, né? Mas ainda existe essa nomenclatura no nosso mercado. sim, Mas é muito mais um setor que cuida de gente do que sim, cuida de recurso. Mas às vezes a sim, gente tem alguma coisinha de recurso também, sim, né? Porque a gente tem que ter processos, a sim, gente tem que ter regras, sim, senão a organização ela não vai funcionar. sim. Então antes eu acho que era bem embrionário, Engessado mesmo. engessado. E hoje você vê assim, que hoje já tem treinamento e desenvolvimento. A pessoa não fala só em treinamento, ela fala em desenvolver, em ver performance. Então, eu acho que a gente hoje está muito mais adiantado e estamos mais cuidando de pessoas. Sim, Porque antes a gente cuidava de processos. sim, E hoje nós estamos vendo como as pessoas estão dentro das empresas. sim, Então, eu acho que a gente está num nível muito melhor do que sim. antes era, né? Antes a gente esquecia as pessoas, hoje não. As pessoas Uhum. são importantes. E, gente, quando eu falo as pessoas são importantes, é porque a gente pensa e a gente age dessa forma. Como você tinha falado que o Rodrigo ele vive, né, aquilo que ele fala, Sim, a nossa área de RH tem que viver aquilo que fala. sim, Não adianta eu falar que cuido de pessoas e não cuidar de pessoas, sim, né? Eu tenho que cuidar. Então, hoje, eu acho que a estrutura do mundo está cuidando mais das pessoas. E antes, não. Era só admite, demite. E era isso. Hoje não, você tem uma pessoa especialista para recrutar pessoas, uhum. falando de cultura com elas, vendo, fazendo fit cultural para ver se aquela pessoa também é possível ela trabalhar nessa empresa, porque às vezes não dá. Sim, sim, E e sim, tudo bem, não tem sim, problema. Então você vê recrutamento, você vê desenvolvimento de pessoas, sim, fazendo ações educativas sim, para as pessoas, e você vê além disso comemorações, né? O nosso Experience Day, sim. liderança, foi isso. E a gente teve uma coisa no Experience Day também que eu tenho que aproveitar, apesar de não estar na pergunta, que você lembra o que o Carlos falou sobre qual animal que ele falou? Sobre a abelha. Sobre a abelha, construindo equipes de alta performance. Sim. E aí, voltando na sua pergunta, antes você acha que eles estavam preocupados em construir equipe de alta performance? Não, eles estavam Hum. preocupados assim: olha, eu quero só o resultado financeiro, não me deu resultado, Sim, tchau. Hoje não, hoje eu quero construir essa equipe. E o Carlos, ele trouxe um pouco disso, né? Como a construção da colmeia das abelhas precisam de organização, uma sim, empresa também precisa, e o líder também precisa ser organizado, sim. né? E precisa se destacar. Então, a diferença é muito grande entre o RH de 40 anos e de agora. Uau, que incrível. E quais experiências assim você
já teve de fato como que eu posso te perguntar isso? Vamos lá. De fato, alguma empresa assim que você viu uma mudança de cultura, vamos dizer assim, que você fez parte dessa mudança de cultura. A Evoque, óbvio, é uma delas, tem se estabelecido uma cultura e isso é muito forte na Evoque. Eu sempre falo aqui pro pessoal, a cultura da Evoque é muito forte em se realmente se preocupar com pessoas. Isso é, é muito forte na Evoque. Quase todos os podcasts aqui eu falo nisso, mas já teve alguma empresa que você passou que não tinha essa cultura tão estabelecida ou tinha uma cultura até deturpada, óbvio, não precisa falar o nome da empresa, mas tinha uma cultura até deturpada nessa questão e você, com a ajuda, lógico, da empresa e tudo mais, conseguiu fazer, botar uma direção nessa cultura? Já teve algo Sim, assim? tem. E eu acho assim, geralmente as pequenas empresas, elas acham que elas não precisam ter uma Sim, cultura muito definida e elas precisam. E eu trabalhei desde uma pequena empresa até grandes empresas. sim, Nas grandes empresas, a gente vê um pouco de viés na cultura. Então, às vezes, as pessoas saem um pouco da cultura e a própria empresa, né? sim, Porque comportamentos de pessoas e de empresa têm que ser de acordo com a cultura. sim. Então, na pequena empresa, já participei numa consultoria onde havia uma pequena empresa que nem cultura tinha. E a A gente teve que cultura fazer. desculpa te cortar. As culturas dessas pequenas empresas vêm mais do dono? Bem, é aquela coisa assim, ó, Uma teu cultura do familiar ou uma familiar. cultura, sim? A cultura da empresa é faz, como é que é aquele ditado que é, Faço o que eu digo? mas não faço o que eu faço, né? E Sim. não, Já trabalhei em né? várias Ou assim. então você fala assim, ó, faz isso, mas você mesmo não é o exemplo porque você não faz. Tipo, eu Sim, falo para você chegar 8 horas da manhã, mas eu não chego. Eu sim, chego 9, 10 horas. sim, Então, que cultura é essa que serve para mim, mas não serve para sim, você, né? sim. Então, eu acho que isso existe sim. Então, nessas pequenas empresas, e nesta empresa, eu encontrei isso. A falta, por exemplo, de ter um direcionamento da cultura, o que, que é que a empresa queria. E a gente teve que fazer um assessment, é claro que toda a equipe de RH, fizemos um assessment, entendemos o que era a cultura, entendemos o que a empresa queria, entendemos o segmento da empresa, o que era no mundo e até chegar na empresa. Sim. E aí definimos alguns itens de culturas e estabelecemos a missão, a visão e os valores. Ó. Eh, E e aí começamos a caminhar com pequenas comunicações para ir mudando o mindset das pessoas, porque às sim. vezes as pessoas também são difíceis de É porque a entender, né? galera, tipo assim, o pessoal, hoje em dia que tá muito enraizado essa questão até de cultura, não sei quanto tempo atrás, mas de realmente ter essa palavra dentro das empresas, pequenas, médias e grandes empresas de cultura e tudo mais. Mas antes, a galera achava que era meio besteira isso. Falar, que besteira, nada a ver, ficar botando essas frases aí da cultura da empresa, tal, 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 isso não muda nada, tal, mas de fato, a gente, hoje em dia, a gente vê muito, né, que a cultura é muito importante. Não só uma frase numa parede pintada que o dono acha que é bonito, mas É de isso fato aí, viver uma cultura, é né? isso aí, é isso aí. Hoje a gente vê isso muito mais próximo, não é Sim, só na parede sim. e a gente tem que ver no dia a dia. E também, vamos lá. Ai, que medo. E também tem líderes, chefes, não sei como posso dizer isso, que querem implantar a cultura dele que ele acha que é Hum, certa. Enfim, de N questões de religião, de cultura mesmo de família e tudo mais, que ele acha que é a certa e só ele acha que aquilo é certo. E então também tem muito desse problema, né, Cida? Não sei se você já muito, passou por isso já. muito, muito. Já passei por isso e aí, por isso que eu acho que é importante essa liderança 4.0 que a Evoque está trazendo. Sim? Por quê? Porque ela já fala qual que é a cultura também que a gente que é dentro da Evoque. O Uhum. que a gente espera do líder e o que a gente está esperando dos funcionários. Mas tem aquele líder que ele é muito fechado, né? Ele quer fazer aquilo que ele acha que é certo. Sim, Ele não tem uma escutativa, que é ouvir melhor aquilo que o funcionário fala. Né? O funcionário, prestador, colaborador, né? sim. Eu acho que a gente tem que ouvir a equipe. Se você não escutar a equipe, não adianta nada.
Às vezes o pessoal tem muitas ideias boas, às vezes não. Sim, sim. E às vezes não é um momento de implantar a ideia que você teve, Sim, né? Isso também pode acontecer, sim, né? Mas tem a pessoa o líder que vai ficar lá, vai falar aquilo que quer, e eu não sei se ele vai ficar muito tempo, porque dependendo da empresa, ela vai perceber que é necessário mudar essa pessoa, é necessário mudar esse líder, sim, né? A liderança, ela tem uma jornada de desenvolvimento, sim, né? E a parte de inteligência emocional é a coisa mais importante para o líder, né? sim, Porque afinal de contas ele tem que fazer a gestão de tudo, não só do processo, mas do conflito, do risco, das sim, pessoas, enfim, sim. tudo isso daí é muito importante. É isso aí, Cida. 3 pontos de um ótimo líder. 3 pontos: resiliência, importante. Flexibilidade. Eu queria falar mais. Pode ficar à vontade. Flexibilidade. 82. Ai, que agora melhorou. É, flexibilidade, adaptabilidade, visão estratégica é muito importante. Sim, E uma coisa, ser o exemplo. Ser o exemplo eu acho que é a master. sim. Me Eu acho que é fala, isso. o ser o exemplo está dentro do quê? Viver aquilo que você fala, né? Não é só você chegar e falar assim, ai, ser exemplo, e aí eu chego aqui e falo assim, olha, faz isso. Não, você tem que me ver fora daqui, me ver fora daqui fazendo o exemplo, né? Fazendo aquilo que eu falo. E não só chegar aqui no podcast e falar sobre isso e não Sim, fazer isso. sim. Então, eu acho que é uma das coisas importantíssimas para um líder, Uau, é ser o exemplo. que demais, que demais. Última pergunta e a pergunta mais legal de todas, que eu gosto. Se você não fosse nada do que você é hoje e nada do que você foi a sua vida toda, o que você seria? Outro mercado, outra área de atuação, onde você atuaria, o que Olha, você faria? olha, para mim é fácil essa pergunta, tá? Ah, então tá, Por então. quê? Porque eu sei o que eu gostaria também de ter feito, né? Sim. Então, uma coisa que eu gostaria muito era ser médica, Caramba, porque cuida das pessoas, eu não esperava né? médica, não. Médica. E eu gostaria de ser cantora, porque eu Traz o podia violão, tô ligado. inspirar as pessoas com a minha voz e cantando. Uau, Inspirar com coisas boas. uau. Então, o que que eu sou agora? Gestora de RH, né? Eu estou como gestora de RH. Então, o que que é isso? Eu também tenho a responsabilidade de cuidar do desenvolvimento das pessoas. Sim. Então, eu acho que eu consegui casar as 3 oportunidades, mas eu não consegui ser cantora, eu não consegui ser Tem médica, mas alguma eu consegui referência ser disso? gestora. Tipo, alguma referência que você, eu quero ser médico porque eu vi não sei quem ser médico ou Não, cantor, cantora. não. Não? A cantora, eu gostava muito sempre de louvor. Sim, Então, assim, eu vi as pessoas cantando, assim, aquelas coisas bonitas e tudo para Deus, e aquilo lá me inspirou muito. sim. Mas eu não fui cantora. E médica, porque eu sempre achei assim, eu falo, brinco com o pessoal, não, nos meus 6 anos de medicina, aí todo mundo começa a rir, porque eu falo assim, não, eu acho que era legal você tomar isso ou fazer isso, Sim, né? Então, acho que um pouco do que eu vi da minha mãe de cuidar, sim, eu achava que para cuidar de todos precisava ter uma profissão, sim, né? E eu descobri assim que ser mãe também é uma grande profissão, sim. né? Mãe Porque é tudo, cuidar, né? mãe é tudo. Médica é tudo. É tudo, é tudo. É isso aí. Se quiser deixar uma frase, quer falar uma última coisa, fica à vontade. Se dá agora é a hora. Gente, olha, nossa, a gente esperava, na verdade, falar 1 hora e meia, tal. Mas eu falo rápido, ele também, e a nossa conversa sempre é muito descontraída, porque esse meu amigo muito especial, ele traz essa forma empolgante e inspiradora de falar. Eu queria falar para vocês que a sua voz, ela fala tão alto que eu não consigo ver aquilo que você faz. Então lembrem-se disso, façam o que é certo, para que ecoe para todo mundo. Um beijo especial para todo mundo, um beijo especial para você. Obrigada por essa Obrigado, Cida. oportunidade, por Obrigado ser essa você. pessoa que você é e por ser esse exemplo de pessoa, de pai, de marido que você é. Obrigado. Obrigada. Caramba, vou chorar já no podcast da Cida, pelo amor de Deus. É isso, gente. Curtiu esse episódio? Gostou?
quer saber um pouco mais, quer mandar uma pergunta pra Cida, manda aí nos comentários que a gente passa pra ela depois. Eu preciso de muitos likes, muitas visualizações. Isso aí, mano. Manda pra todo mundo esse vídeo aqui, certo? Curte esse vídeo, compartilha. Vem muita coisa nova. Na verdade, já tá acontecendo muita coisa nova aqui no nosso canal, certo? Na verdade, eu não sei se eu posso falar agora, se não posso, mas enfim, tá vindo muita coisa nova no nosso canal do YouTube, certo? Tá vindo, não sei se já tá rolando aí, mas eu vou dar um spoiler. Tá vindo um projeto de 60 dias, muito legal, chamado Em Busca do Shape, que eu vou fazer. Eu já estou fazendo por aí pelo canal. Em 60 dias eu vou ficar monstrão, Cida. Vou ficar bodybuilder. Aí sim. É isso. Vou ter que sentar aqui, vou ter que usar os dois bancos aqui. Me fala pra eu também ficar Vou falar. assim. Tomar uns negocinhos. Tô brincando, mentira, gente. Pelo amor de Deus, é mentira. Evoque, é saúde em primeiro lugar. Só vou tomar água e água de coco, tô brincando. Mas é isso, gente. Muito obrigado pra vocês que assistem a gente. Muito obrigado a todo mundo que comenta. É muito legal você entrar nos vídeos aí, você ver comentários, ver a galera falando, a galera na rua mesmo, fala, pô, assisto o podcast lá de vocês. Às vezes a gente... Meu Deus do céu. Às vezes eu vou em alguma unidade, a galera fala, pô, vi o episódio tal, vi isso, vi aquilo. Então, é muito gratificante isso, certo? Tamo junto, vamos que vamos, EvoqueCast. Valeu!